Boa tarde, queridos e amados, e aqui estamos de volta uma vez mais. Hoje é sábado, dia 9 de maio, e vocês estão ouvindo o podcast em português do grupo Emergir, grupo brasileiro da igreja Southside Uniting Church, uma igreja protestante no sul de Brisbane, cidade tropical, aqui em Austrália. E nós estamos aqui para servir não só a comunidade brasileira que nós temos aqui ao redor de nós, mas também em todo o mundo. E me dá muito prazer de poder falar com vocês esta tarde. Eu sou o reverendo Estevão Liévano e eu sou o pastor de evangelismo e da comunidade de Mount Gravatt. Este mês nós estamos explorando o tema dos compromissos missionários que nós temos na nossa igreja e nossa comunidade. Para os de vocês que não nos conhecem, a nossa igreja é uma igreja formada de 4 igrejas aqui no sul de Brisbane, que decidimos então deixar a nossa individualidade no ministério e em vez juntar-nos, assim que nós podíamos servir o reino de Deus através dos recursos humanos, financeiros e o sentido de chamado à missão que Deus tem levado para estas igrejas metodistas, presbiterianas e congregacionais, que têm uma história de mais de 100 anos na nossa cidade tão bonita. Nesses últimos anos, nós estivemos começando a fazer ministério multicultural na nossa cidade e no nosso país. E somos parte da Conferência Nacional em Austrália e Ibero-Latina de falar espanhol e português. Parte desses compromissos que nós estamos fazendo agora, neste momento, é que nós queremos, então, ter relações saudáveis no corpo de Cristo. Agora, talvez vocês já estão pensando, bom, se vocês puderam deixar, certo, as diferenças teológicas, as diferenças comunitárias que vocês tiveram para poder juntar-se às 4 igrejas, vocês já devem estar começando com uma coisa boa aí. E sim, é verdade, mas estamos só começando. E em esse começar, o que nós queremos fazer é queremos abrir a porta não só para as nossas comunidades, mas também para todo o povo do mundo, e entender que é possível nós chegar a um momento em qual Deus nos está chamando a deixar as normas das nossas vidas para poder entrar numa situação nova, diferente, com várias coisas que Ele vai poder continuar a usar para o benefício do reino de Deus. Então eu vou começar agora com uma palavra de oração e eu vou pedir vocês também deixar toda essa questão que nós levávamos a cada vez que vamos ouvir pregação, a nossa denominação, nossa teologia, e quero que nós só nos abrimos para ouvir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo comunicar com cada um de nós agora, em este momento. Vamos orar então. Pai querido celestial, eu te agradeço por este momento e eu pido que a sua vontade seja feita hoje. Continua a derramar o seu Espírito Santo sobre todas as pessoas que estão ouvindo este podcast e que você faz a sua presença sentida, Senhor Deus, seja aqui na Austrália ou no resto do mundo. E eu te agradeço que eu possa ser parte desse time, que quer abrir as portas para a comunidade brasileira na nossa cidade e para nós poder fazer evangelismo e ministério através das várias pessoas que já são parte desta comunidade e os que ainda estão por chegar por qualquer maneira ou qualquer motivo. Então, Senhor Deus, abençoe o nosso ministério, eu pido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos e amados, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema deste dia, que é relações saudáveis no corpo de Cristo. Mas antes disso, eu quero dar a lista de volta para vocês dos temas que nós vamos ter. Então, semana passada, eu preguei sobre sendo cristocêntricos e eu tomei essa pregação do sermão do nosso pastor principal, o reverendo David Fender. Para a pregação de hoje, eu estou levando uma mensagem do domingo passado que nos deu a pastora Rachel Manton. E ela
não é só pastora na nossa comunidade, mas também a ofícia dos recursos que nós temos na nossa igreja. E ela nos falou sobre relações saudáveis no corpo de Cristo. A semana que vem eu vou falar com vocês sobre Buscando a Missão de Deus, que é o sermão que eu vou pregar amanhã pela manhã. Se vocês têm a oportunidade e querem entrar na internet para ouvir esta mensagem em inglês, eu vou pôr o enlace da nossa igreja em livestream.com nos comentários deste podcast, mas também é possível você entrar através de www.ssuc.org.au e lá vocês podem ouvir esta mensagem que eu vou pregar amanhã em inglês e o sábado vou ter a gravação também para vocês que vai ser disponível através de SoundCloud. Seguindo isto, o meu amigo colega em missões, o reverendo Jock Dunbar, vai então pregar sobre sendo disponíveis para os troques na vida. E a nossa série vai terminar então com uma mensagem do nosso pastor de adorações, o reverendo David McGregor, que ele vai falar sobre aceitando uns aos outros. Então vocês podem ver que aqui os compromissos têm muito que ver sobre juntar-se com pessoas diferentes e diversas para fazer a missão de Deus no mundo, para poder trazer esse benefício para o reino de Deus. E há uma coisa que as igrejas aqui na Austrália estão aprendendo a fazer, que eu acho que tem muitas igrejas que fazem muito bem. Mas é muito importante que nós lembramos que a missão de Deus, o reino de Cristo, é muito mais grande que a minha igreja, que a minha esquina, que o meu bairro, que a missão de Jesus Cristo é uma missão para o mundo inteiro. Não importa qual língua que falo, não importa de qual tradição cristã que eu sou. O que importa é que o Espírito Santo está indo lá, em frente de nós, para assim que nós podemos fazer a missão que Ele tem e abrir as portas para a realidade e a verdade do mensagem de Jesus Cristo e o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Então, falando sobre relações saudáveis no corpo de Cristo, primeiro nós temos que lembrar o que diz Jesus, que toda a lei e os profetas estão basados em dois mandamentos, que são os mandamentos principais e mais importantes em toda a Bíblia. Primeiro, amai-vos a Deus, o teu Senhor, com a sua mente, com a sua alma e com todo o seu ser. Segundo, amai-vos ao seu próximo, como a si mesmo. E é essa segunda parte que nós queremos enfocar-nos agora. Eu quero começar com isto. Gente, muita religião no mundo está dizendo, se você só faz a sua adoração, o seu louvor, tudo fica bem. Você vai para a nossa versão do céu, pode evitar ir para a nossa versão do inferno, etc, etc. Mas Cristo, o radical que era ele diz para as pessoas que não é suficiente só fazer o louvor e a adoração, por causa que isso é sobre a relação entre você e Deus. Mas que Deus também quer que nós amamos a nossos próximos, que nós sejamos conscientes das necessidades das pessoas no mundo. Pessoas que estão aqui, os pobres, os doentes, as pessoas perseguidas, as pessoas que não são agradáveis nos olhos da sociedade. E nós temos que lembrar que Jesus também morreu por eles. Então é isso, nós temos que entender que a nossa religião cristã, em Jesus Cristo, tem dois focos. Primeiro é enfocar-nos em nós mesmos, o nosso pecado, e poder abrir as portas assim que o Espírito Santo nos faz a convicção para arrependimento, assim que podemos chegar mais perto a Deus. Isso é como o sacrifício dos nossos antepassados, que levavam o boi, o cordeiro, as palominhas, como um gesto de arrependimento para Deus, e Deus aceitava isso.
Agora, nós não temos que fazer isso através do sangue dos animais, mas senão através do sangue de Jesus Cristo. E isso significa comprometer-nos para o arrependimento, levando, então, esse sacrifício que foi Jesus, dado uma vez e eficaz para toda a humanidade. A segunda parte e o segundo aspecto é a parte que fica mais difícil para nós. Por causa que nós temos que lembrar que Deus também quer que nós amamos aos nossos próximos. E nisso, nós glorificamos a Deus e temos a oportunidade de mostrar em eles o que é que Deus está fazendo. Então, através disso, nós vamos então olhar alguns versículos que nos deixam entender mais o que significa isto. Primeiro, nós temos que lembrar que nós somos filhos e filhas de Deus. Mas, ao mesmo lado, aqueles que nós queremos cuidar e amar com esse amor de Deus, também eles são filhos e filhas de Deus. Nós não estamos fazendo uma coisa para outras pessoas que nós também não merecemos. Não, nós estamos iguais como eles, em esse sentido. Também é muito importante que nós lembramos que Jesus deu a sua vida por eles, também como por nós. Então, tudo que nós temos em Jesus Cristo também está livre e disponível para eles também. A fé que nós temos não é uma coisa para nós estar egoístas e tentar controlar para nós mesmos só, para nossa família, nossos amigos. Mas senão nós temos que lembrar que a nossa fé vem de Jesus Cristo e Jesus, o radical, quer que nós fazemos essa fé livre para o resto do mundo. Nós não somos parte de um grupo escondido que não quer declarar a bondade de Deus, mas em vez nós queremos abrir essas portas. E não importa se essas pessoas são pessoas que nós não entendemos ou não gostamos por qualquer razão. O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado nas vidas deles. Até se às vezes eles podem fazer coisas contra nós. Por isso é que Jesus também diz: ama o seu inimigo e dá para ele, então, a sua face. Porque assim nós temos que lembrar a importância que é de poder amar o próximo até se o próximo não ama a nós. Bom, como é que nós podemos ter essas relações saudáveis no corpo de Cristo? Primeiro, a Rachel queria que nós entendamos que é importante estabelecer os limites nas relações. Nós lemos em Mateus 14, versículos 22 a 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Tem muitas ocasiões na Bíblia em qual Jesus quer ficar sozinho. Ele manda a multidão para ir só. Ele manda os discípulos para ir e orar só. Ele quer ter esses limites na relação com eles, por causa que ele sempre lembra que ele precisa sair desse espaço com todos esses seres humanos para poder então continuar a sua meditação e conexão com o Pai Celestial. Para nós também isso é muito importante. Nós precisamos pôr limites nas nossas relações com os colegas, seja no ministério, seja na igreja, seja no trabalho. E através disso, então, nós temos a oportunidade daí de tomar o exemplo de Jesus. Ponemos esses limites, assim que nós também podemos ir e fazer essa obra na nossa vida espiritual. Lembrando que estamos todos ainda aprendendo e que somos todos discípulos de uma forma ou outra ainda de Jesus. E dessa maneira também é importante ter esses limites. A segunda coisa que a Rachel quer que nós entendemos é falar a verdade em amor. E isto vem de Efésios 4, versículo 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui o apóstolo Paulo nos está contando a importância de poder viver juntos no corpo de Cristo. E
parte dessa importância é lembrar-nos que nós não podemos deixar que a ira continue até que nós pecamos. Isso daí é tão grave, gente de Deus, porque quando nós olhamos a fé cristã, tem muita separação. E muita dessa separação vem exatamente por causa disto. Irmão contra irmão, próximo contra próximo, camarada contra camarada, amigo contra amigo. Nós vemos isto. Até a história no metodismo, sobre o João Metodista e o seu irmão Carlos, ou em inglês, John Wesley e Charles Wesley. O Carlos era um salmista que estava escrevendo canções de louvor e adoração para Deus. E o João era o pregador. Mas os dois ficaram enamorados de uma mulher. E, por causa da tristeza no coração do Carlos, eles terminaram separar-se e não falaram por quase 10 anos. Como pode ser que dois homens tão bem conhecidos na fé cristã podem ter uma luta tão grave que o João terminou indo para os Estados Unidos, saindo do mesmo país do seu irmão? Que tristeza! Mas é assim, verdadeiramente, a história muitas vezes na igreja. Eu quero, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não tenhamos histórias assim mais. Mas em vez que nós sejamos sempre dispostos para perdoar e pedir perdão. Vamos continuar então. A outra coisa que Rachel nos conta fazer é então de lembrar que Jesus não suportou comportamento mau. O versículo aqui que nós temos vem de Lucas 23, versículos 8 e 9. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque ele havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvir falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O Herodes não queria conhecer Jesus por causa que ele era um mestre da lei, do conhecimento das Escrituras, ou porque ele era o santo filho de Deus. Não, ele queria conhecer a ele como se fosse um mago para fazer milagres e truques em frente dele. Jesus não suportava isso, então tudo o que perguntou Herodes, Jesus não respondeu. Pelo menos com Pilato, ele sim respondeu, por causa que talvez aí tinha um pouquinho de respeito. Às vezes, gente, quando nós estamos aqui no mundo e outras pessoas descobrem que nós somos cristãos, nos tratam assim também. Oh, é? Você é pessoa tão boa, nos dizem assim. Oh, você sabe da Bíblia? Fala sobre isso. Vai. E às vezes é melhor para nós não, então, entrar nessa discussão, nessa situação, mas ficar calados. Mas é muito triste quando nós temos tratamento assim também dos nossos irmãos e irmãs na fé. Também pode ser que nós fizemos algo para provocar as pessoas. Ainda não importa, por causa que o importante aqui é fazer como fez Jesus. E ficar calado e não suportar esse tipo de comportamento. Agora, em um pouquinho, vamos falar sobre o que podemos fazer numa situação assim. Mas por agora é importante entender e saber que é importante fazer como fez Jesus. E seguindo esse exemplo, temos que lembrar que Jesus mostrou graça. Em João 8, versículos 4 a 7, fala assim: disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar as mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiveram sem pecado, seja o primeiro de tirar a pedra nela. O interessante disto é que o único que estava lá sem pecado para tirar a pedra era Jesus mesmo. Mas ele não tirou.
até por ter o direito. Jesus nunca queria fazer uma coisa para julgar o culpável. E dessa maneira também nós deveríamos tomar esse exemplo de atuar em graça. Então, como é que tratamos quando estamos em conflito? Provérbios 15, versículo 1, diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra áspera desperta a ira. Então, primeiro temos que ser calmos. Assim que podemos desviar a ira que está vindo contra nós, mas a ira que também está dentro de nós. Em Mateus 18, 15, nós entendemos que Jesus conta aos discípulos como que é falar com pessoas sobre conflito. Ele diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou essa pessoa. Que importante e que interessante que, ao ir e falar a verdade com o irmão, nós temos a oportunidade de ganhar um novo irmão. Isso nós deveríamos lembrar, porque é muito fácil só ficar bravo com as pessoas, ter ira contra eles e ir sem dizer qualquer coisa. Mas quando nós falamos com a pessoa sobre o que fizeram, nós damos para eles a oportunidade de arrepender-se e para nós dar e oferecer o perdão. E dessa maneira, nós podemos livrar a eles. Isso nos faz lembrar, então, este versículo de Efésios 4, versículos 2 e 3, onde diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Rachel quer que nós nos lembremos a importância da paz que só traz Jesus. Uma paz que leva à divisão entre irmão, entre inimigo e amigo. E assim, abre a porta para a liberdade que nós podemos ter em Jesus Cristo. Vamos então terminar falando sobre perdão. Por causa que nós vemos na Bíblia que os discípulos também pedem a Jesus como é que podemos perdoar. Pedro até pede, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes 7, significante bastante, bastante. E Jesus responde, eu lhe digo, versículo 22, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ele está dizendo bastante e mais além. Isso é parte da nossa realização. Nós, por ser pecadores, não podemos julgar o outro pecador. Mas por ser filhos e filhas do Espírito Santo em Deus, por ser filhos e filhas de Deus no Espírito Santo, nós podemos perdoar no nome do Espírito Santo. E dessa maneira, daí, nós temos a oportunidade de chegar e trazer os nossos pecados, nossos mesmos arrependimentos para a presença de Jesus Cristo. Até durante os últimos meses, o Papa Francisco diz que o pecador é possível chegar para Jesus para pedir esse pecado. Então não importa qual igreja que nós dissemos que é a nossa. Estamos vendo agora, por causa dessa situação com o COVID, que nós temos mais e mais oportunidade de chegar e entender a presença de Deus como individuais. A verdade é que o perdão não é dizer que isso não aconteceu ou o mal que for feito não importa. Mas, em vez, o perdão dá liberdade para o culpável, assim que o culpável tenha a oportunidade de não ser mais culpável, mas, em vez, ser um irmão. E como diz Jesus em Mateus 18, 15, quando nós temos essa oportunidade para ir e então receber esse perdão, nós ganhamos esse irmão também. O perdão cria relações saudáveis. E dessa maneira também nós temos que lembrar que a relação saudável é amar o próximo como amamos a nós mesmos. Porque nós tivemos
a experiência do amor perfeito de Jesus, que deu a sua vida por causa desse amor. E assim, nós também podemos amar com o mesmo amor de Cristo. Vamos então terminar nosso tempo juntos agora com uma palavra de oração. Pai querido celestial, te agradeço por este momento e eu pido que a sua presença pode estar em tudo que nós fazemos. Senhor, fala conosco sobre como ter as relações saudáveis com nossos amigos, companheiros e família. E eu espero, Senhor Deus, que através desta mensagem, escrito principalmente pela Rachel e também por mim, que você pode falar com as pessoas e que o seu Espírito vai então agitar em eles a necessidade para ir e talvez restaurar algumas relações que eles têm nas suas vidas. Eu te agradeço pelo poder da palavra de Deus e que você está continuando falando com nós em meio de tudo que está acontecendo no mundo agora. Então nos bendiga em tudo isto. Oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois, queridos e amados, como eu disse ao início dessa gravação, eu vou falar com vocês de volta o sábado que vem, às 5 da tarde, onde eu vou estar falando sobre procurando a missão de Deus nas nossas vidas. E para os de vocês que querem, podem então seguir o enlace para entrar no nosso sítio de ssuc.org.au, onde podem descobrir um pouco mais sobre a nossa comunidade e nossa igreja. E se vocês querem, então, doar para o nosso ministério aqui na cidade de Brisbane, vocês podem encontrar os detalhes para doação no mesmo sítio web. Até a próxima vez que nós estamos falando, que o Senhor continue abençoando-lhes em tudo o que fazem. Amém.